Oi, gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Como que passou a semana? Mais uma vez estou aqui com mais uma mensagem que Deus tocou no meu coração para compartilhar com vocês, gente. Às vezes tem semanas que eu não posso, porque tudo é o sentir. Se eu sentir que eu tenho que compartilhar isso com vocês, ai, que Deus tocar no meu coração, eu gravo a mensagem. É porque Deus me inspirou e Deus me tocou aqui, ó, no coração, para que eu falasse com vocês e levasse essa mensagem até vocês. E, gente, a palavra de hoje foi uma palavra assim que, na verdade, ontem à noite eu ainda não tinha o que gravar para vocês. E aí talvez hoje eu nem iria estar gravando, mas porque eu também estou passando por uma fase também que não, pra mim assim, não tá legal, sabe? E eu precisava de uma palavra também. E, e quando foi hoje de manhã, Deus, ele me guiou nessa palavra. E acredito que se fez bem para mim, como não sou só eu que passo por dificuldades, por alguma coisa que nos entristece, mas tem muita gente que passa, eu resolvi gravar para dar força para aqueles que estão precisando. Então, gente, tudo que eu passo aqui, que eu gravo, é porque eu sinto no coração de compartilhar, porque eu não quero só para mim aquilo que foi proveitoso para mim, que foi uma palavra que me deu força, que me fez eu enxergar a situação de uma maneira diferente, que me edificou, né? Que fez bem para mim. Eu não quero deixar só para mim. Quando eu venho aqui através da rede social para compartilhar com vocês, o meu intuito é não deixar só para mim aquilo que me fez bem, mas passar para as pessoas também, para que elas sintam o mesmo que eu senti, o mesmo acolhimento, o mesmo amor. Então, pessoal, a palavra de hoje é 1 Reis, capítulo 17, versículo 2. Eu vou ler para vocês, vou ler aqui na minha Bíblia. Se vocês tiverem uma Bíblia perto de vocês, vocês acompanhem junto comigo, que diz assim: Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite e o leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordem aos corvos para alimentarem você. Apenas até aqui, pessoal, por enquanto. Então, pessoal, para que possamos entender a palavra, Elias, antes de acontecer de Deus dar essa ordem para ele tinha profetizado a Acabe que não iria chover. E Acabe adorava um Deus da fertilidade, né? De chuvas, coisas férteis. E quando ele falou isso, Deus, ele veio falar com Elias, porque sabia que isso ia gerar um problema. E poderia ter muitos problemas, Elias. Então ele pediu para que Elias se afastasse, né? E fosse até esse local, né? Perto do riacho, e os corvos iam alimentar ele. Então, Deus ordenou que Elias se escondesse, né? Nesse local. O que podemos entender através dessa palavra é que o local onde Elias ia era um riacho. Riacho, gente, para quem não sabe, ele tem um tempo,
para acabar. Não é igual o rio, igual o mar. Ele seca. Chega um tempo que seca. E ele ia ser alimentado, gente, por corvos. Então Elias tinha que confiar totalmente em Deus. Ele tinha que confiar totalmente na provisão, na providência de Deus. Ele tinha isso. E às vezes na nossa vida há tempos da providência. E quando estamos no tempo da providência, pessoal, é o tempo em que a gente tem que mostrar nossa confiança em Deus. Porque é através da confiança em Deus, da providência, que Deus vem com providência, até chegar no tempo da fartura, no tempo do que a gente tem que colher e ter a fartura. E muitos estão nesse tempo, a gente tem que aprender. É fácil a gente confiar em Deus quando tudo está bem. Quando a gente fala assim, eu confio em Deus, eu sei, mas quando tudo está bem. Mas quando a gente atravessa o deserto, quando a gente está numa escassez de coisa, e aí? Esse tempo que a gente tem que demonstrar nossa confiança em Deus. Então, seja qual for a dificuldade que vocês estiverem passando, seja financeira, seja no relacionamento, seja em qualquer dificuldade que a gente estiver passando, a gente tem que confiar na providência divina, de que Deus, Ele sabe, quando Ele mandou Elias, ordenou Elias para que se escondesse, Ele sabia o tempo que Elias ia passar lá e Ele ia providenciar tanto o alimento quanto a água. E quando chegasse o tempo que ia acabar, Deus já tinha, Ele veja lá na frente o que Ele tem para nós. Então a nossa confiança em Deus, ela tem que ser aumentada diariamente. A gente tem que alimentar essa confiança em Deus. Então nós nos desesperamos quando surge uma dificuldade, porque confiar, quando a gente faz uma oração para Deus, quando aparece a dificuldade na nossa vida, a gente vai e faz a oração, a gente pede para Deus, Senhor, meu Deus, apresenta a dificuldade para Deus, fala, Senhor, me ajuda, eu estou passando por isso, por isso e por isso. A primeira oração você apresentou para Deus. Eu quero falar para vocês que confiar não é repetir todos os dias a mesma coisa que você já fez na primeira oração. Gente, confiar é quando você faz a primeira oração apresentando a sua dificuldade e as outras vocês falarem assim, Senhor, eu sei que a providência tua está vindo a caminho. Então, gente, Deus, quando Ele ordenou Elias para que se escondesse nesse local, Ele já sabia, Ele já tinha providência do que Elias ia precisar. Então, quando a gente passa por um deserto, por uma dificuldade, Deus sabe já, quando a gente apresenta em oração a nossa dificuldade para Deus, Deus sabe o que vai providenciar. Só que a gente tem que saber que tudo tem um tempo determinado. Às vezes o tempo de Deus é diferente do nosso. Sempre é diferente. Nós somos imediatistas. Nós queremos tudo na hora. Mas Deus, Ele sabe o tempo certo para cada propósito na vida. Então não adianta a gente querer passar, ser mais rápido, porque Deus sabe o que precisa. E, gente, se a gente continuar a leitura agora, no capítulo 17 de 1 Reis, a gente for lá para o versículo 7. Eu vou ler para vocês. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então, a palavra do Senhor veio a Elias. Vai imediatamente para a cidade de Sarepta,
de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Então, gente, podemos perceber que chegou o tempo em que acabou a água do riacho. Elias não tinha mais água. Mas Deus já tinha outra providência. Ele ordenou que Elias fosse numa cidade chamada Sarepta, de Sidom, e que lá teria uma viúva que iria o alimentar. Pessoal, vocês perceberam como que Deus, ele sabe de tudo? Ele sabe a hora certa para nos orientar. E a gente tem que saber. É isso que passa para a gente esse livro de 1 Reis, no capítulo 17. Que a gente tem que aumentar a confiança em Deus. Gente, prosseguindo a leitura. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Gente, vocês perceberam? Seria a última refeição dessa viúva. Como que Deus, ele é maravilhoso. Porque até agora estamos focados em Elias. Porém, ele veio com providência a Elias, mas também a essa viúva, que com certeza estava desesperada porque seria a última refeição que ela teria para ela e o filho. Vocês podem perceber o quanto que Deus, ele é amoroso? Porque a providência de Elias seria para uma providência da viúva. Então Deus, ele nos usa o tempo todo para que sejamos providência na vida de alguém. Uma palavra amiga, uma oração que fazemos para alguém que está na dificuldade. Tudo, Deus, ele nos usa também para que sejamos instrumento, para que sejamos a providência na vida de outras pessoas. E isso que faz a nossa vida ter sentido, gente. Deus, ele é maravilhoso nessa parte. Como que Deus é um pai amoroso? Nós não temos isso em lugar nenhum. É só de Deus. Pessoal, vamos prosseguir, na leitura. Então, Elias lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Gente, não tem como nem dizer, né? Elias profetizou na vida dessa mulher, dessa viúva, e aconteceu, gente. E, gente, aconteceu conforme Elias havia profetizado. A farinha não acabou da vasilha e nem o azeite se secou. Durou por muito tempo a comida para Elias, para a viúva e sua família. Gente, olha como a confiança em Deus muda totalmente a história, o rumo da história.
Porque às vezes no desespero a gente acaba querendo fazer as coisas e não esperamos que Deus faça. Gente, vocês estão percebendo quanto que você confiando em Deus, entregando, fazendo uma oração de peito aberto mesmo, de coração para Deus, e Deus, e acreditando na providência de Deus, pode mudar totalmente o rumo da sua história? Então, gente, como que Deus, ele é maravilhoso, gente. E não adianta a gente querer se desesperar. E a gente prosseguindo na leitura, que eu quero continuar com vocês aqui, vamos para o capítulo 18 de 1 Reis. Eu vou ler para vocês. Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, porque ele já havia profetizado que ia ficar na seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Gente, ele tinha fugido de Acabe, tinha se escondido, porque Acabe ficou irado, né? Mas agora chegou o tempo de voltar a Acabe. Então, gente, Elias, ele não questionou em momento algum ou deixou a confiança em Deus de lado, mesmo sabendo que Acabe estava muito irado, porque Acabe adorava o Deus de Baal, o Deus da fertilidade, e todo esse tempo ficou na seca. E esse Deus que Acabe adorava, ele procurava, mas não vinha. Ficou o tempo que Elias determinou na profecia. Então, gente, você vê que a confiança em Deus muda todo o rumo da história. E aí Elias, confiando, sabia que Deus ia poupar a vida dele, ele foi e pediu que anunciasse que ele estaria ali. Gente, e prosseguindo a leitura, vamos lá para o versículo, continuando no 18, no capítulo 18, mas no versículo 16. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo o perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e os seguiram Baalins. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal. Vocês perceberam, gente, que nesse capítulo de 1 Reis, como que Deus, ele foi maravilhoso, que com Elias, que sempre tinha confiança, mantinha confiança no Deus que ele servia, até que chegou a hora dele voltar, né, até Acabe. E aí Elias, se vocês prosseguirem a leitura aí, vocês vão ver que Elias profetizou, né? Para que, aí eu vou ler aqui, ó, que é aqui, ó. Em 41 do capítulo 18, gente, versículo 41. Vá comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada. E o pessoal aí prosseguindo. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu e começou a ventar e a chover forte até aí. Gente, veio a chuva depois de muito tempo. O que podemos entender? Acabe, ele servia a um deus, Baal. Nesse período que estava seco, Acabe deve ter pedido inúmeras vezes para esse deus, mas ele não atendeu. Ficou todo esse tempo. Elias pediu a Deus uma única vez.
e Deus veio com a providência. Então, gente, o que podemos tirar dessa leitura, desse livro de 1 Reis, no capítulo 17, é que a nossa confiança tem que ser somente em Deus. E aí, gente, depois dessa profecia veio a chuva, né? Depois de muito tempo ter ficado na seca, né? Então, gente, por isso que eu falo para vocês, o recado que eu tenho para vocês, eles acabaram de chegar da escola. O recado que eu tenho para vocês é que aumentem a confiança em Deus. Tudo que você estiver passando, confia na providência, porque tem o tempo da providência e tem o tempo da fartura, né? Então, assim, confie, gente. Aqui, gente, acabaram de chegar da escola. Confie em Deus, que Deus ele vai vir com a providência certa na vida de vocês, porque tem o tempo certo. E aqui eu vou terminando, gente, a minha mensagem para vocês. Espero que vocês gostem. E um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus, que Deus possa vir com a providência que cada um de vocês precisam. Mas lembre-se, confiam em Deus. Façam sua oração de coração aberto. Peça para Ele, mas depois só confie, porque no tempo certo Deus vai vir com a providência. Um beijão, gente. Fiquem com Deus e até a próxima mensagem, se Deus quiser. Tchau.